E hoje nós vamos falar a respeito de um crime que chocou o Brasil. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a alegria de estar mais uma vez com meu amigo Lombardi. Vamos lá, Lombardi. Pois é, aqui você sabe como trabalha a polícia, como trabalha a perícia, como se desenvolvem todas as investigações até chegar na justiça. E também você sabe que aqui você vai ser informado como o trâmite a respeito do processo, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Justiça. Hoje nós vamos falar de uma história que, como eu disse, abalou o Brasil, que aconteceu em 7 de fevereiro de 2007, no Rio de Janeiro, durante um assalto, a morte do menino João Hélio, que tinha 6 anos de idade. O corpo foi arrastado pelas ruas de 4 bairros no Rio de Janeiro por 7 quilômetros, até que o corpo do menino foi deixado, Percival. Pois é, Renato, e esse corpo do menino João Hélio foi encontrado em estado deplorável, porque ele estava amarrado ao cinto de segurança da cadeirinha no banco traseiro do carro, que era dirigido pela mãe, e quando surgiram bandidos num semáforo, que para arrebatar o carro, fizeram todo mundo descer, e o coitado do menino, Renato, ele não conseguiu se desvencilhar do cinto na cadeira. Então ele ficou preso, a porta foi trancada, ele ficou preso ali, foi sendo arrastado por essa longa distância, como você disse, 7 quilômetros. E ao final, Renato, coitado do João Hélio, ele estava sem os dedos das mãos, sem a cabeça e sem joelhos. Veja que barbaridade, Renato. É uma situação super triste. Quem dirigia o carro era a mãe dele, Rosa Cristina Fernandes. No carro estavam, além da Rosa, que estava dirigindo, os 2 filhos. Uma de 13 anos, Aline, que tinha 13 anos, e o menino João Hélio, que estava na cadeirinha com o cinto no banco de trás. Os ladrões chegaram, 4 ladrões, 3 maiores e um menor, anunciaram o assalto e mandaram descer. A mãe desceu, a Rosa Cristina, a menina Aline, 13, desceu, mas o garoto não conseguiu se livrar, como você disse, Percival, do cinto de segurança. E aí a mãe implorou para que os ladrões deixassem ela tirar o filho, e eles não deixaram. Quer dizer, uma brutalidade, uma coisa incrível. Enquanto o carro seguia, como eu disse, por 4 bairros, por 7 quilômetros, as pessoas na rua pediam para que parasse, as pessoas pediam para que eles liberassem o menino, mas não, os ladrões simplesmente abandonaram o carro depois em Cascadura, Percival. Esse caso é uma vergonha chocante, como a gente disse no começo. É chocante e é horripilante para um ser humano. Você fica se perguntando como alguém pode ser capaz de uma coisa dessa. E os 4 que tinham apanhado a mãe com as crianças no carro, num semáforo, o carro foi arrastando o menino e as pessoas procuravam fazer sinais, avisar. E um dos bandidos, ele teve a petulância de comentar que, ao ouvir aqueles gritos das pessoas, ele chegou a comentar que não era nada, era um boneco de Judas, era um boneco da época da Quaresma que estava sendo arrastado. Veja só a banalização e a indiferença, Renato. É impressionante. Na época, inclusive, houve muita manifestação. O povo foi para a rua pedindo mais justiça, pedindo mais providências. Enfim, isto aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2007 e em 2008 os 4 foram condenados. Foram julgados e condenados apenas de 39 a 45 anos. Se eu tivesse o dom e o poder de aplicar a lei, eu aplicaria para eles a prisão perpétua. Mas não, eles foram condenados entre 39 e 45 anos, Percy. E, pasmem, pouco tempo, alguns anos depois, todos foram para a prisão no regime, primeiro no semiaberto e depois no aberto. Você vê, é um crime hediondo previsto na lei, quer dizer, um homicídio qualificado, é repugnante, é horrível para a sociedade contemplar uma coisa dessa. Eu concordo com você, prisão perpétua. Ou, no mínimo, eu usaria também o critério, Renato, de calcular que vida útil teria o Hélio. Menininho de 6 anos, calcular quanto tempo ele iria viver. E o correspondente a esse tempo de vida
seria a pena aplicada aos bandidos, aos facínoras, cruéis, desalmados, torpes. Bom, a polícia começou a investigar depois que o carro foi abandonado em Cascadura, testemunhas foram ouvidas, a perícia conseguiu impressões digitais e eles foram identificados. Eles foram presos, 3 maiores e um menor. Os maiores foram condenados entre 39 e 45 anos e o menor foi condenado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou menos de que 4 anos na cadeia, Percy. Pois é, Renato, os 4 já eram conhecidos da polícia, foram reconhecidos por alguns. A polícia comparou as fotos deles antigas com as do momento, com a situação deles no momento, eram exatamente iguais. Então, para pleno conhecimento e ser usado no julgamento, não houve dúvida nenhuma de que eles eram os autores do crime, Renato. E um deles foi entregue à polícia pelo próprio pai. Quando o pai soube que ele estava envolvido na morte, no assalto à mãe e da irmã do João Hélio e na morte do João Hélio, o pai foi e entregou o próprio filho à polícia, tanto é que ele recebeu a pena maior de 45 anos, Carlos Eduardo Toledo Lima. Tenho uma profunda admiração por esse pai. Quer dizer, é um homem que não passa a mão na cabeça, tem caráter, tem dignidade, tem hombridade, tem honestidade. Quer dizer, o raciocínio dele, eu não criei meu filho para fazer uma coisa dessas. Não vou endossar o que ele fez, de jeito nenhum. Vou levá-lo pessoalmente à polícia. E foi o que aconteceu, Renato. Dentre esses criminosos, os 4 criminosos, um deles chegou a ser preso alguns anos depois, fazendo o quê? Roubando. Ele estava em prisão domiciliar quando ele foi preso assaltando e acabou voltando para o regime fechado. E para a gente terminar aqui, a respeito da Rosa Cristina Fernandes, a mãe do menino, ela mudou-se do Rio de Janeiro, ela foi para Brasília, ela tentou ter um filho, queria, quem sabe, ocupasse o espaço do menino João Hélio, mas acabou abortando e hoje ela vive lá com um escritor e escreve histórias tentando fazer com que as pessoas passem por tragédias como essas a respeito do que aconteceu com ela, Percival. Por isso, Renato, eu sempre digo que um processo criminal nunca é suficiente para retratar o que aconteceu. Como você medir essa descrição que você acaba de fazer? A dor, aquela imagem que não se apaga, aquela ferida no coração, a alma que não quer cicatrizar-se. É uma coisa horrível, é uma cena que não se apaga da memória. Não há pena que possa castigar um autor desse crime. Bem, enfim, são casos assim em que eles matam, eles vão para a cadeia, saem, continuam assaltando, continuam matando, infelizmente. Por isso que eu acho que para determinados casos a prisão perpétua seria fundamental. Este aqui é o Arquivo Vivo. Aqui você fica sabendo de fatos que marcaram a sociedade, de fatos que simplesmente fizeram com que a polícia trabalhasse muito, a justiça aplicasse penas, porque aqui você é bem informado comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a honra de estar mais uma vez com meu amigo Lombardi aqui no nosso Arquivo Vivo. Até a próxima.